Bom dia. Coloquei para gravar para eu não esquecer, depois, lá no final do encontro. Já Denise, você troquei de viu a tomada música? aqui Comecei para com uma abrir a homenagem a câmera. você. Coloquei maior pagodão aqui, Denise. Meu Spotify só deu isso desse ano. O meu Spotify deve achar que eu sou louca, porque deu 8 gêneros diferentes. O É um meu, negócio de louvor para um rock metal que ele que passa transita por música francesa e pagode. Ele fala, sei lá, o que que essa pessoa tem na cabeça. aqui meus vizinhos não entendem o dia da limpeza, porque é do pagode também, passa pelo sertanejo, pelo MPB e depois é louvor. Ninguém entende Depende nada. da fase da faxina, né? Né? Maravilhosa. Ai, vou fazer uma foto bem linda de vocês. Olha esse time. Respeita meu time. Gente, bora lá? Como que foi a semana detox? Abram o coração de vocês. Foi tranquilo? Fá, você é a primeira vez que faz detox. Como que foi? Fabrícia, foi tranquilo? Liga o microfone, tô sem ouvir. Quem quiser deixar o microfone ligado, pode deixar, tá? Você fez 100% de enquanto a Fá tá ligando o microfone. Eu tive que ir para São Paulo na segunda. Uma semana de desafio. E aí, assim, eu comi o melhor possível dentro do que tinha. Mas eu comecei de fato na terça à tarde, assim. Porque aí na segunda, nem sempre tinha alguma coisa, mas até foi engraçado. Na segunda-feira, a gente foi na segunda e voltei na terça. De manhã, só para o meu filho fazer o visto. E aí, a gente chegou à noite já lá. Eu falei assim, bom, o que que a gente vai jantar? Aí os meninos falaram assim, eu quero pedir um hambúrguer. Aí perto do apartamento da minha sogra tem um lugar que faz bowl. Ah, Aí eu maravilhoso. falei assim, vamos lá comer um bowl, então. Eu vou lá comprar meu bowl e depois eu volto. Maravilhosa, ótima É, opção. Ó, já mas fica a assim, ideia. dentro do que tinha foi o que eu achei. Mas eu comecei de fato na quarta-feira, na terça-noite. Olha, já me deu um insight aqui, gente. Para o próximo, vou fazer várias receitas, várias estruturas de bowl. Genial, já tive um aqui. Tá, agora você conseguiu ligar, né? E aí, Sim. como Então, foi? foi um pouquinho difícil, né? Que É às uma vezes você semana difícil. tem que organizar mesmo, tinha que ir se planejando, porque senão você ficava sem opção. Você falava, mas não dá, esse também não pode. Se não Então, às vezes passava você só ficava a sem. fruta uma É, semana, né? mas aí, eu tive que ir a fruta de manhã, o suco também, foi bom, gostei até do suco. Aquele detox eu sabia, fazia outro, mas eu gostei daquele, bem gostoso. Maravilha. Muito Mas eu bom, muito gostei. bom. É Mas assim, teve vocês vão alguns dias aprendendo assim que. coisas que vão ficando, que vai fazendo sentido manter e vai ficando. O suco detox, ele é muito bacana. Ao contrário do que todo mundo imagina, a gente não precisa beber ele só de manhã. Mas a vantagem de beber de manhã é que a gente começa o dia fornecendo muitos nutrientes para o corpo, porque ele tem muitas vitaminas, muitos minerais, ele tem muita fibra, né? Então, ele é É, um grande aliado na saúde intestinal, porque ele faz esse trânsito intestinal funcionar. E quando o trânsito intestinal está funcionando bem, as coisas estão acontecendo, então a gente consegue fazer todos os processos de detoxificação mais eficiente, porque uma das grandes vias de eliminar a toxina é ali o nosso intestino, né? A urina, o suor. Então, na semana detox, movimentar o corpo, colocar esse corpo para suar. Então, também funciona bastante. inclusive, teve dia que eu não tomei de manhã, Não porque conseguiu. de manhã eu saio em jejum. Geralmente eu não tomo café. Ah, E sim. daí teve dia que eu levei, né? E teve dia que eu tomei à tarde, porque não tomava café. Daí saía às vezes
Daí tomava fruta, depois já ia, comia uma fruta, alguma coisa no trabalho mesmo, assim, e depois já ia pro almoço. Maravilhoso, maravilhoso. No Start, a gente sempre tem uma semana que é mais difícil, e isso foi dentro do meu conceito, né? Porque é relativo, cada um vai sentir de um jeito. E depois sempre vem uma semana mais tranquila. Então, ao meu ver, a gente está começando uma semana mais tranquila agora. Aí, semana que vem, vocês já sabem o que vai acontecer, né? Já que essa semana é tranquila. É, a gente vai entrar. Alguém mais quer falar alguma coisa da semana detox? Eu estava muito acostumada no whey, né? Quando eu tava assim com muita pressa, pegava um shake de whey com água ou ovo, né, mesmo. Cozinhava ali um ovinho, fazia um ovinho mexido, então eu senti falta do ovo, do Do whey. ovo? Muito bom. Ovo, é. Mas você sentiu que o seu corpo fez uma faxina mesmo? Você sentiu ele mais melhorar a Ah, eu energia, senti. Eu disposição, senti. passados os Aham. primeiros dias? Eu senti. Até comecei a tentar dormir um pouquinho mais, né? Então, senti assim que até para no outro dia, tarde, que eu sentia muita baixa energia, deu uma melhorada. Até cintura também. Muito bom, é isso que a gente quer. Muito bom, Ô, muito Mi, bom. Fala, Jana. sabe o que aconteceu comigo? No primeiro detox, do primeiro start, eu fiz e me senti super bem. Só que meu intestino, a minha barriga inchou bastante e meu intestino demorou um pouco mais para funcionar. Dessa segunda vez, não, foi diferente. Nesse segundo start, essa semana, meu intestino funcionou muito, mas assim, de um jeito que ele nunca tinha funcionado, sabe? Eu ia no banheiro todos os dias, várias vezes, e foi bem diferente. A minha barriga inchou um pouco, mas foi diferente o meu intestino dessa vez, eu percebi. Eu fiz certinho, não tomei nada. Só que eu senti um pouco mais de fome, porque eu acho que eu tava um pouco mais ansiosa, porque eu não tô podendo treinar, né? Só semana que vem Ah, por causa do procedimento que eu te falei, aham, mas meu intestino funcionou muito diferente do que o da primeira vez. legal. O que que acontece? Na detox, a gente coloca muita fibra. Então, é natural ter distensão abdominal nesse primeiro momento, nessa primeira fase. E daí tudo começa a trabalhar. Se ele estava meio devagar, meio lento, a gente coloca ele para trabalhar. E daí rapidinho tem essa correção. Por isso que daí eu sempre falo, ai, toma um chazinho de erva doce para controlar ali Também. esses gases. Mas passado esse período, já é para as coisas funcionarem, mas é bem natural, bem comum ter mais distensão abdominal, você sentir mais assim mesmo nos primeiros dias, certo? Acontece mesmo. Vamos para a estratégia dessa semana, para low carb, que é uma das que eu acho mais fácil, gente, porque a gente consegue fazer uma. Tem várias opções, sabe? Então, bora lá. Vou começar aqui. Vamos explicar como que vai ser essa semana. Para começar, a partir dessa semana, a gente começa com os desafios de movimento no corpo. Cada start, eu vou trazendo desafios diferentes, em momentos diferentes. E daí, para esse start, o desafio dessa semana é a gente praticar 3 atividades físicas na semana. Eu quero que vocês façam, postem no Instagram lá e me marca para eu ver como que foi. Pode colocar foto no grupo também, tá? Super conta. Foto do relógio, foto da atividade física, ali, um checklist desse desafio de 3 movimentos no corpo nessa semana. Não contamos 2 treinos por dia. São dias diferentes. O desafio é 3 dias dessa semana que tem 7, a gente manter o movimento. Para a fase que a gente está, eu acho que já é um desafio e tanto. Então, a gente vai começar com 3 desafios na semana aí, combinado? Então, foto no Instagram, me marca para eu ver, ou ali no nosso grupo do WhatsApp. Combinado? Desafio da semana lançado, a partir de segunda. Estratégia, começamos a partir de segunda também. Hoje, bora organizar a rotina e fazer. Quem tiver dúvida, tiver sugestão do que dá para fazer e trocar aqui, pode falar, que daí eu já falo se tá dentro ou não. Ou depois vai mandando no grupo.
A gente sempre vai começar o dia com os rituais da manhã, tá? Então, levantou, escova os dentes, raspa a língua, bebe sua água em jejum, faz o seu skincare. Se possível, faça uma massagem ali, 2 minutinhos no abdômen, fazendo essa rotação em direção do que é o intestino. Quem sabe fazer aí os pranayamas, né, Kerly? Faz as respirações, faz os movimentos ali do abdômen. Se não, você mesmo faz uma automassagem ali, bebe sua água numa temperatura mais ambiente ou fria, não água gelada, faz o seu shot, né? E a partir dessa semana, a cafeína tá liberada, então toma seu café, volta para a vida, para viver. E daí eu deixei 2 opções ali de café da manhã. Opção número 1, 2 ovos mexidos, 2 fatias de queijo. Olha o queijo voltando para a nossa vida, gente. E 8 morangos. Pode ser 8 morangos, ou kiwi, ou 2 kiwis, ou uma fatia de abacaxi, ou uma fatia de melão. Eu gosto de colocar aqui de manhã frutas mais detoxificantes e diuréticas, entende? Aqui também super encaixa. Peraí, que eu tô falando a estratégia da semana que vem. Só um segundo, tive um delay. Mentira, é a low carb mesmo. 2 ovos, 2 fatias de queijo e fruta. Ou então, gente, já vou abrir aqui um parênteses. Ou 2 ovos, 2 fatias de queijo e o suco verde. Pode entrar o suco verde, tá bem? Opção número 2, um avocado toast, que vocês vão pegar o pão, um pãozinho mais low carb, faz esse pão tostadinho ali na chapa, pode fazer ou com manteiga ou com azeite, esse pão na chapa. Nossa, comecei a salivar só de pensar nessa opção. Aí vocês colocam fatias ou abacate amassadinho e um ovo por cima. O ovo pode ser grelhadinho lá, né? Feito no azeite, ou um ovinho mexido, ou o ovo pochê. Tem gente que gosta do ovinho pochê com a gema mole, que você corta ali e dá aquela derretida em cima do abacate. Então, fazer um avocado toast. A sugestão é fazer com um pão mais low carb, ou vocês podem fazer com o pãozinho de micro-ondas, que é um pão cetogênico que tem no caderninho de receitas. Bem simples, na hora que terminar, vou mandar um vídeo do meu Instagram desse pãozinho aqui para vocês. Então, vejam que tem várias variações. Aqui, como está entrando um pão low carb, daí não tem suco verde. A opção é um suco de maracujá ou um suco de limão. Vocês podem usar algumas gotinhas de estévia, que é um adoçante mais naturalzinho. Ou adaptar esse paladar e não colocar nada, tá? E daí já tá lá na nossa observação, ó, nessa refeição, independente das opções que tem, café e chá tá livre, sem açúcar e sem adoçante, combinado? Daí esses daqui sem nada. Eu fiz uma estrutura de café da manhã que vocês consigam levar até a hora do almoço. Então, não tem lanche ali no meio da manhã, não precisa. Qual que é o objetivo? Fazer o ciclo total da digestão dessa primeira refeição. Não chegar ali no meio da manhã e colocar outra coisa que quebra essa digestão, entende? E daí você começa todo o processo de iniciar a digestão sem ter feito esse ciclo inteiro. Porque o que a gente precisa sempre pensar? Que a gente precisa dar descanso para o nosso sistema digestório. Senão a gente fica roendo o dia inteiro, comendo o dia inteiro, ele não fecha todo o ciclo do processo de digestão. Muitas vezes as pessoas reclamam que o intestino não funciona bem, e muito do porquê é justamente essa digestão que fica sendo interrompida e reiniciada toda hora. Tá? Então, até para o processo de detoxicação, de limpeza, é muito importante a gente resgatar o que é um hábito que acontecia lá atrás, de fazer 3 refeições no dia, não tem porquê. Eu sei que durante muito tempo a ciência falou que a gente deveria consumir de 3 em 3 horas para manter nosso metabolismo ativo. Estudos mais recentes falam que não tem porquê,
que esse mecanismo muitas vezes faz com que a gente mais armazene gordura do que diminui. Na verdade, assim, de lá para cá as pessoas só começaram a aumentar o peso, então já fica bem claro que não funcionou esse negócio. Então, resgatar essa questão de fazer e ir evoluindo até você fazer 3 refeições por dia. E ok. É claro que daí a gente sempre vai focar na qualidade nutricional e na quantidade, fazer boas refeições, refeições que te dê saciedade nesse período, num período de 4, 5, até 6 horas. Às vezes, do almoço até a janta, a gente ficar tranquilo durante 6 horas, entende? Não fazer essa refeição da hora do almoço, por exemplo, com uma folha de alface, 2 de tomate, o arroz, feijão, a carne, porque é óbvio, 3 horas depois você vai ter fome. Começar esse almoço com um pratão de salada. Salada cru, colocar semente, colocar azeite, os temperos naturais. Então é um saladão. Você come toda essa salada e depois você vai para a parte dos quentes, para o cozido, para o refogado. Daí vai para o arroz, para o feijão. Sempre a opção de raiz de carboidrato é melhor do que os grãos, porque a raiz ela tem amido resistente. Então, você come uma mandioca cozida, a sua saciedade é completamente diferente. Nossa, estou muito torta aqui, né? Onde eu tô. Vocês vão ficar agoniados com esse meu ombro, assim. A raiz, ela vai dar muito mais saciedade. O amido resistente é um excelente nutriente para o nosso intestino, entende? Então, ele entra ali no intestino e ele vai trabalhar de uma maneira completamente diferente. Sem falar que daí ele não dá pico de glicemia, não faz disparo de insulina. E quando a gente não tem disparo, quando a gente fica com aquela montanha de como alguma coisa dá um disparo de insulina, e o feedback negativo é aquele down regulation, ela cai muito rápida. Quando isso acontece, a gente sente muita fome, além de ficar sonolenta, lenta, letárgica. Simples exemplo, come um pratão de macarronada na hora do almoço. Você dá aquele disparo, aquele boom, fica letárgica, sonolenta, começa a bocejar. Na hora que isso passa rapidamente, você tem muita necessidade de comer doce. É uma refeição que você fica com muita vontade de comer doce, ou com muita fome muito rápido. Um monte de gente sempre relata, fala assim: nossa, comi um paratão de macarronada, parece que eu não comi nada. É uma fome muito igual de antes dessa refeição. Então, observe o tipo de carboidrato. Até aquele livro Mude Seus Horários, Mude Sua Rotina, Mude Sua Vida, Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, ele fala como esse tipo de carboidrato segura o seu pulso e observa como que ficam os seus batimentos cardíacos, como que fica, né, o seu batimento, ele dá um disparo, as coisas acontecem ali e você sente no seu corpo. E o outro não, você mantém estável. Por isso que daí você mantém essa saciedade muito mais tempo. Então, aqui na hora do almoço, a gente segue com a estratégia de antes comer os alimentos crus, entende? Cada vez trazer mais prazer para esse alimento cru, fazer ele muito bem temperado, encarar ele como um, um hábito saudável mesmo, entende? Quando chegar o inverno, que daí não apetece comer esse alimento cru, porque mesmo na temperatura ambiente ele fica muito gelado, fazer tudo muito mais al dente, sabe? Então você pode fazer ele cozido, refogado, mas deixar mais al dente e não abrir mão das sementes, das castanhas ali em cima que vai trazer também esse croque-croque, muitas vitaminas, minerais, gordura boa e essa questão da saciedade, de diminuir a carga glicêmica e o índice glicêmico ali dos alimentos. Porque quando eu caso com um carboidrato, uma proteína ou uma gordura, essa digestão fica diferente de consumir só o carboidrato sozinho, tá bem? Entendem? Então, almoço, as saladas cruas que são livres, aí os legumes cozidos, refogados, assados, né? Aí tem o carboidrato, eu coloco sempre a opção batata inglesa, a batata mesmo, gente. A batata doce, o inhame, mandioca. Aí depois eu deixo como outra opção o arroz integral.
Aí, na sequência, seria o arroz branco. E, de vez em quando, consumir uma massa. Aqui a gente não está trabalhando com medo da alimentação, uma restrição, não. A gente precisa entender como tudo isso vai funcionar para o corpo. E eu deixo ali uma quantidade de carboidrato e também não quero vocês piradas. Eu sempre falo, ai, quantos gramas de carboidrato eu devo consumir no dia? Gente, isso não funciona. Tem dias que nosso corpo precisa de mais carboidrato, ele vai sinalizar mais carboidrato, até nós, principalmente nós mulheres que somos cíclicas. Então, tem dia que nosso corpo precisa de muito mais proteína e o nosso corpo sinaliza isso. Tem dia que a gente precisa de mais carne vermelha e nosso corpo sinaliza isso. Tem dia que a gente precisa de mais carboidrato, dias de mais gordura. O que que eu sempre quero? Que eu sempre falo desde o nosso primeiro encontro, vocês cada vez mais conectadas com o corpo de vocês, entendendo qual que é a necessidade dele ali no momento. Não quero ninguém carbofóbica achando que o problema da humanidade é o carboidrato, porque não é. Quando vocês ajustarem a rotina de vocês, a rotina alimentar, onde na maioria das vezes vocês consumirem mais alimentos saudáveis do que os não saudáveis, quando isso acontecer, vocês vão poder comer carboidrato, inclusive em todas as refeições. Isso não vai afetar a saúde de vocês e não vai afetar o processo de emagrecimento, entende? Não vai interferir na composição corporal de vocês. Vocês podem consumir carboidrato em todas as refeições. Se ele for consumido na quantidade adequada para você e nas melhores opções, tá tudo bem. Combinado? Então, estamos na semana low carb. E depois vem a proteína ali, certo? Aí tem as dicasinhas e bora lá para os nossos lanches da tarde. Deixei 4 opções de lanche da tarde. Qualquer dúvida aqui no lanche, vocês me chamam, combinado? Opção número 1, um Iopro da Danone. Eu coloco esse iogurte para os dias que está corrido, não deu para fazer nada. Então, agora no verão, inclusive, um iogurte geladinho, ele tem 15 gramas de proteína e 10 gramas de carboidrato. Então, dentro do equilíbrio, ele traz uma quantidade de proteína legal e fica ali uma boa opção, né? Para quem gosta. Para quem não gosta, temos outras opções. Opção número 2, frutas picadas, 110 gramas de frutas picadas ou salada de fruta, tanto faz, salada de fruta não é com leite condensado, vocês estão sabendo, né? É fazer as frutas picadas e espremer uma laranja ali em cima. Pronto, acabou. Acabou palhaçada, mais nada nessa salada de fruta. Um iogurte natural ou iogurte grego sem as melequinhas, só o iogurte branco, tá? E 2 colheres de sopa de granola. Granola sempre uma opção que tenha castanhas, nuts. Opção número 3, 50 gramas de mix de castanhas. Pode ser, a Jana acho que perguntou essa semana do mix, né? É um mix, aquela toda misturadinha que você compra até um mix, ou você pode montar seu mix, tá bem? Mix de castanhas e 60 gramas de queijo. Pode ser um queijo coalho, um Pode ser espetinho. o coco branco também, Mi? Pode ser o coco, verdade, você tinha perguntado. A gente está numa fase que tem bastante coco, aquela polpa do coco Uhum. maravilhosa. Então, você troca o mix de nuts por 50 gramas de coco, certo? E daí, 60 gramas de queijo, que pode ser um espetinho também de queijo coalho, grelhadinho, Uhum. quem gosta. O queijo também pode ser queijo derretido, sem problema nenhum, queijinho derretido também. Opção número 4, panquequinha, gente. Fazer uma panqueca com ovo, 2 colheres de sopa de farinha de amêndoas, que é uma farinha mais low carb. Então, não tem tanto carboidrato. Essência de baunilha, canela em pó e fermento em pó. Então, essa panqueca, ela não vai ficar adocicada. Ela fica, pelo contrário, ela fica bem neutra. Se você quiser colocar uma fatia de queijo em cima e derreter, tomate, orégano, daí você faz uma versão salgada. Se você quer a versão mais doce, você pode finalizar ela com uma geleia de fruta sem açúcar, sem adição de açúcar. Só a geleia de fruta. Ou então, se você quer deixar ela mais low carb, você pode usar aquele maple, que é aquele xarope de bordo.
Entende? Super funciona aqui também. Então, você pode fazer ela ou salgada ou doce. Essa panquequinha super funciona. Comigo, Pode aqui no perguntar. lanche da tarde, por exemplo, eu posso. E tem esse maple sem açúcar. Melhor ele ou o outro normal? Pode ser o normal, porque a carga glicêmica dele é baixa. E aí eu posso, por exemplo, em um desses lanches da tarde, comer só o queijo e ele? E o maple, você tá falando queijinho É, doce daí? Pode. pode. Tá. Outra coisa, muitas. Só come um pouquinho de castanha também para você ficar saciada. Tá, É claro que tem dias e dias, tem dias que vocês estão mais tranquilos e você vai comer esse queijinho e já deu. tudo bem. Tá. Por exemplo, eu tomo iopro, mas iogurte, não, meu paladar não aceita nada só com gosto de leite. Eu posso fazer, tem uma amiga minha me ensinou uma vez, bate duas mangas, bate dois maracujás, coa, bate duas mangas com hortelã. E ela faz, às vezes ela até congela isso. Eu posso comer isso com uma granola à tarde? Porque daí tá entrando o sorbet, né? Você tá fazendo tipo um sorbet. É, fica um creme. E já, na verdade, ela põe até um abacaxi picado dentro. E Tá. deixa na geladeira. Ó, esse daí, pensando lá na estrutura de iogurte, fruta e a granola, o que que tá faltando? Proteína. Proteína. Se você tiver uma proteína para colocar, uma dose de whey, para fazer receitas, vocês não precisam comprar o potão. Compra um ou outro sachê de whey. Você pode colocar um whey de baunilha, de Tá, whey, porque a gente não está na semana detox, ou ou vegano. tá, Um ou outro. E nessa situação, você não precisa colocar a dose inteira do whey, pode ser meia dose. Então, mais ou menos uma colher de sopa de whey, dependendo do whey. Dependendo do whey, vai ser um scoop. Dependendo do whey, a dose são dois scoops. tá. Entende? Vocês entendem esse negócio da dose? Porque Uhum. quando vocês forem olhar lá a dose, ela vai ter uma média de 22 a 26 gramas de proteína. E eu quero metade dessa quantidade de proteína nessa receita. Quero entre 10 a 15 gramas de proteína nessa receita. A quantidade de proteína não equivale à quantidade do produto. Tem produtos que têm 32 gramas do produto e 20 gramas de proteína, entende? Uhum. Então, eu quero a metade, entre 10 a 15 gramas da proteína. Mas eu quero perguntar a última. Pode perguntar, pode perguntar. É, é possível, depois do almoço, a gente colocar uma tâmara com alguma coisinha, Depois do docinho? almoço, tem sobremesa. Só Pode que ser não é tâmara, não. aquela sobremesa que a gente fazia uma vez com a pasta de Depois do... amendoim, Olha, com não damasco, deixei alguma aqui, coisa. gente. Depois do almoço, pode ter 20 gramas de chocolate 70%. Ah, O chocolate 70% entra na low carb. A tâmara, não. ai, mas tá bom. A Fazer tâmara tem 30 gramas de proteína só em uma tâmara. Pode deixar 20 gramas de chocolate 70% e uma dosezinha de café. Eba! Um cafezinho com canela. o. Super pode. Quem não quer depois do almoço, quiser na janta, acho que precisa mais na janta, já Nossa, eu que vou na janta não dividir vai ter 10 e 10. carboidrato, pode ser. Ou fracionar 10 gramas depois do almoço, 10 gramas depois da janta. Ah, mas eu quero saber. Quem não chora não mama, né, Denise? Não. Perguntar não custa, né, O, gente? o não eu já tenho, é a minha frase da vida. Maravilhosa. É grifar. Destaque. Maravilhosa. Então, são esses os lanches. Pode fazer esse sorbet, desde que você coloque proteína. Quem não tem problema com a lactose, pode fazer nesse sorbet que ela falou, iogurte natural. Como já tem a fruta para adoçada, aí não precisa de mais nada. Combinado? Pode fazer pulsando no liquidificador. Semana passada eu postei um bowl de frutas vermelhas, que eu fiz com polpa de frutas vermelhas com colágeno. Também é uma opção aqui na semana low carb.
Lá no meu Instagram eu postei, tá? Bora pra janta? Preparada? Segura o cinto, aperta o cinto. Janta, gente, sem carboidrato. A janta tem a salada, utiliza a estratégia da salada cru. Tem os legumes cozidos, refogado, entra abobrinha, chuchu, quiabo, berinjela, super entra. E a proteína. Então, aqui existe um mundo de oportunidades. Vocês podem comprar espaguete de pupunha e fazer um espaguete ao molho pesto com salmão grelhado, ou uma tilápia assada, ou uma carne. Ou vocês podem fazer espaguete de Abobrinha. abobrinha, até metade abobrinha, metade pupunha, a bolonhesa. Inclusive, é uma receita que tem lá no armazém. A bolonhesa com tomatinho confite, tem lá no armazém. Vocês sabem que vocês têm desconto lá no armazém. Vocês já viram nosso clube de benefícios? Imaginário 20%, casar maravilhoso. A Andrea para massagem, a parte toda de estética. Armazém, Naturale nos produtos naturais. Armazém tem várias opções de comida congelada, e principalmente aqui a janta, sem low carb, tem opções. Então, vocês vão lá, usem e abusem, porque é só até o dia 17. Então, quem quiser comprar presente, fazer mesa posta de Natal, presente, imaginar, vocês corram, viu? Voltando, outra opção, lasanha de berinjela, lasanha de pupunha, que a pupunha também tem as fatias, as lâminas. Que mais? Tomate recheado. Tem Abobrinha muita recheada, opção. pode? Oi? Abobrinha recheada, pode? Abobrinha, fiz de uma edição, abobrinha. A gente tira a polpa da abobrinha, coloca azeite, sal, pimenta, leva ela para assar. Aí essa polpa, eu faço uma carne moída com tomate fresco, ou molho de tomate fresco, daí coloco essa polpa que eu tirei ali e refogo a carne moída com essa polpa da abobrinha. Aí ela deu uma assada, tiro o recheio, tô salivando só de pensar. Tiro o Uhum. recheio com a carne moída, coloco um queijo em cima e volto só para dar aquela gratinada. Fica espetacular. Risoto de couve-flor, aqui nessa Maravilhoso. última. Por exemplo, eu coloco o creme de ricota quando eu faço. Eu preciso de mais uma proteína? Preciso? Muito pouca proteína. Tá. Mulher precisa fechar proteína, a gente tende a não fechar, porque mulher passa muito bem sem proteína. Sem proteína a gente fica mole, Ah, sei bem. a bunda despenca. Tá. Tudo tá indo contra. Tudo na gente despenca com facilidade. Então, fecha essa proteína aí. O que você pode fazer é tomar uma dose de colágeno depois, se você quer fazer mais low. Tá. Eu super adoro um colágeno ali no final do dia para fechar uma proteína, já coloca uma vitamina, né? Ele sempre tem vitamina E, vitamina C. Gosto de usar o colágeno à noite. Aí, que mais? Tomate recheado, pode fazer risoto de couve-flor, risoto de pupunha. Pupunha também tem picadinha, entende? Também é uma ótima opção. Um espaguete com creme branco, bacon. Já fiz essa receita também, tem no meu Instagram, vídeo lá no meu Instagram. Várias opções, gente. Se você não quer ficar comendo aquela carne com salada e legumes, dá super para fazer. Por isso que eu acho a low carb fácil, porque tem receitas gostosas, e como pode colocar o queijo, e quem é intolerante à lactose tem os queijos veganos, dá para a gente construir aí muitas receitas. Depende da vontade do ânimo para cozinhar. Combinado? Aí, quem não consumiu chocolate depois do almoço pode consumir aqui na janta. Quem consumiu só metade tem a outra metade aqui. E daí a gente vai partindo para a higiene do sono, que são todos aqueles rituais. O que vocês podem incluir aqui é essa dose de colágeno. O colágeno também tira muito a vontade de comer doce. Eu tenho usado, não ganho nada para isso, mesmo porque a pessoa nem sabe que eu existo. Muito aquele chocolate, o colágeno Gaab, que é da Gabriela Pugliese. Ele dissolve muito bem, é o melhor colágeno de dissolver, de misturar, que eu já usei na minha vida. E olha,
que eu uso. E o sabor dele, gente, é uma delícia. O de tangerina é delicioso, mas o de cranberry ganhou meu coração. E agora, eu ainda não provei o sabor, mas tem um da noite, tem o colágeno, com a mesma quantidade de colágeno, que vem com 0,21 gramas de miligramas de melatonina. Então dá para ainda tomar esse suquinho com colágeno e 0,21, que não prejudica, só dá um soninho mais gostoso, que dá para usar à noite. Então fica de sugestão aí. Eu não testei o paladar, mas já recomendo porque assim, ela acertou muito, eles acertaram muito nessa fórmula, tá bem gostosa de tomar. Então eu duvido que vai dar ruim, porque é maracujá, sabe? É Tem um maracujá de com chocolate camomila. também, né? Tem o de chocolate. De chocolate já fico meio assim, chocolate, não sei. Eu Pronto, tô vou zero pegar. doce esse ano, então tem Ah, algumas você coisas não que provou. eu não comi doce esse ano. Então eu não sei, não sei. Testa aí e me fala. Eu tô com um paladar muito assim, se é muito doce, não dou conta de tomar. Uhum. É igual o shot da manhã. Eu gosto de eu uso um shot pronto. Vocês podem construir o shot, eu pode usar pronto. Tem o da desinchar, tem o morning shot. Na verdade, tem saído vários no mercado. Eu gosto da fórmula antiga do morning shot, que é bem ruim. O novo já veio com stevia, já não tive coragem de comprar, porque eu falo assim, como que eu vou começar o dia com shot doce? Eu acho que começar o dia com muito doce é um Uhum. tiro no pé, porque você vai ficar com aquela necessidade do doce o dia inteiro. Então, assim, começa o dia com um adstringente, com amargo, com azedo mesmo, sabe? Nosso paladar tem vários outros sabores além do doce. Você começa com coisa que tem muita estévia com doce, você fica lá secretando insulina do mesmo jeito, dali a pouquinho é só vontade de comer, fome e vontade de comer doce. Então não se desperta o corpo dando disparo alto de insulina. Nunca, gente. Primeiro que você já inflama seu corpo, já fica com aquela inflamação crônica. E segundo, porque você vai sentir fome e vontade de doce o dia inteiro. Entende? Fica claro isso? E aí? Preparadas para a segunda semana? Segunda Sabe o que semana mais tranquila, né? Pode eu quero perguntar, perguntar Dê. outra coisa? O pão aqui, o pãozinho do café da manhã, pode continuar sendo aquele, o sem glúten? Não? Tá bom. Porque eu coloquei uma opção low carb. E onde a gente encontra? Armazém Vida No armazém? Saudável. Tá Com bom, pronto. desconto. Vou Ou pesquisar. você faz o pãozinho de micro-ondas que tem no caderno de receitas, Tá bom. tá? E o pão de micro-ondas, gente, a minha opinião só. Vocês podem testar e depois me falar. Eu só gosto dele depois que a gente fez e ele vai ser tostado. Sem tostar, ai, não dá, não tem condição de comer. Então eu faço, daí coloco ou manteiga ou azeite e levo na frigideira para dar aquela tostadinha ali. Aí ele fica gostosinho. Combinado? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me mandam uma mensagem lá no WhatsApp, sem problema nenhum.